O que acontece quando nós somos fiéis a Deus e a sua palavra? É isso que nós veremos aqui em Daniel, capítulo 1, verso 14 a 21. Em sequência das anais anteriores, nós vemos que os versos 14 a 21 coloca aqui a consequência da decisão de Daniel de não participar das iguarias da Babilônia. Antes propôs aos chefes que ele comesse durante 10 dias legumes. E ao fim destes 10 dias, o texto dos versículos 14 e 21 coloca ali o que aconteceu com esses jovens. Eu quero ler com vocês e depois nós vamos para a nossa devocional. Versículo 14 diz: o cozinheiro concordou, fez isso durante 10 dias. No fim de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência, toda a cultura e sabedoria. Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso passaram a ser ao rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro do reinado de Ciro. O que a gente vê é que Deus honrou aquele que o honra. E Deus honra esses 4 jovens. Nós vemos aqui 4 honrarias que Deus faz, 4 formas que Deus honra esses jovens. Primeiro, Deus os honra com uma saúde física, uma bênção física. Esses jovens, depois desses 10 dias, a aparência deles era melhor do que qualquer outro dos servos das finas iguarias do rei. Eles estavam mais saudáveis, com mais integridade, com mais saúde física, com melhor aparência do que esses outros jovens. Então a primeira é a bênção física que dá a esses jovens. Além disso, Deus também concede bênção intelectual. Diz que a esses jovens Deus deu sabedoria 10 vezes maior, todo tipo de inteligência e conhecimento do reinado. A gente viu que esses jovens já foram escolhidos porque eles já eram muito inteligentes e tinham muita sabedoria. Mas ainda assim, Deus provou mais ainda a sabedoria e o conhecimento deles, de forma que eles se destacaram naquele reino e não se encontrou outros como esses jovens. Para Daniel em especial, Deus concede aqui uma bênção espiritual. Diz, mas Daniel, ele tinha visões e sonhos da parte de Deus. Essa foi uma palavra específica, algo que Deus concede, um GPS, como diz o John MacArthur, em meio ao caos da Babilônia. Deus concede então a Daniel para que ele pudesse usar a palavra de Deus por meio de sonhos, visões. E por fim, Deus concede também uma bênção social, os colocando no palácio do rei, fazendo com que eles estivessem em um lugar de honra e pudessem ser honrados por conta da decisão que eles fizeram de rejeitar tudo aquilo que é contrário ao plano de Deus, ou aquilo que Deus deseja. Deus nunca prometeu facilidade para a gente, mas com certeza Deus sempre é fiel com a sua palavra, com o seu caráter e com aquilo que ele se propõe a fazer o seu povo. Isso não quer que a nossa honra a Deus, nossa obediência vai trazer todas essas bênçãos. A gente vai ter melhor aparência, vai ter uma melhor intelectualidade, um melhor conhecimento, mas com certeza eles que são fiéis a Deus são também abençoados pelo Pai. E aqui eu não falo são os materiais, mas daqueles que são filhos de Deus e que estão neste local de serem abençoados espiritualmente e segundo o propósito e o beneplácito daquilo que Deus planejou para você. Aquilo que Deus planejou para você, se nós nos mantermos fiel
com certeza Deus vai honrar para que você consiga executar essa missão e esse plano que Deus tem preparado para você. Porque a nossa fidelidade não anula a fidelidade de Deus. Deus continua sendo um Deus fiel. Mas com certeza a nossa fidelidade faz com que o plano de Deus se concretize na nossa vida. Que Deus abençoar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative notificações, que Deus possa estar te abençoando. Te abençoe.